Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai explorar um pouco mais da mente das figuras que movimentam e alimentam as redes, a vida e a política dos brasileiros. Estão prontos? Estão preparadas? Então vamos embora que o programa já vai começar. Olha, a minha convidada de hoje é psicanalista, poeta, ensaísta, crítica literária, jornalista e escritora. Mas eu posso imaginar e vou fazer a pergunta, claro, como está a cabeça dela neste momento, porque neste exato momento em que gravamos este programa, o filme brasileiro Ainda Estou Aqui entrou na lista oficial dos concorrentes ao Oscar. Bem, o que ela tem a ver com isso? Ela fez parte da Comissão Nacional da Verdade, coordenando um grupo de trabalho sobre violações contra indígenas, camponeses durante a ditadura militar. Foi editora do jornal Movimento, um dos veículos mais importantes da imprensa alternativa, também durante a ditadura militar. De certa forma, o filme também fala com ela e sobre ela. Chegamos, Maria Rita Kell, conseguimos fazer a abertura. Muito As pessoas não sabem o sofrimento que às vezes é começar o programa, estávamos todos ansiosos aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, qual a sensação de ver, depois de tantos anos, uma obra como essa chegar tão longe, principalmente no momento político que o mundo vive nesse momento, né? Olha, acho que eu, e não só pela Comissão da Verdade, como brasileira, né, que vivia aquela época, não sofri nada, não fui presa, eu era muito adolescente no começo da ditadura. Demorou só na minha vida mais adulta para cair a ficha, por causa de amigos de faculdade, tudo, percebi que estava acontecendo uma coisa tenebrosa no Brasil. Mas eu pessoalmente não sofri nada. Eu só acordei para o que estava acontecendo. Mas a Comissão da Verdade foi um acontecimento, para mim, assim, marcou minha vida, um antes e um depois. Eu não imaginava que eu seria escolhida, fiquei muito honrada da presidente Dilma ter me indicado. Depois eu deduzo, porque ela disse que... Eu perguntei por que ela me indicou. Porque todos os meus colegas eram advogados de presos políticos, eram advogados em geral. E eu era uma psicanalista, que na Comissão no tempo da ditadura, eu não tive contato, a imprensa era censurada, não é? E ela disse que ela gostava do que eu escrevia. Eu pensei, mas o que eu escrevi? Depois eu lembrei que numa entrevista, quando ela tomou posse, o entrevistado me perguntou o que a senhora acha de ter uma presidente mulher. Eu falei, olha, eu acho muito bacana, nunca teve, mas podia ser uma presidente mulher de esquerda, conservadora, que não liga para a pobreza no país. E é uma presidente mulher que foi presa, torturada, não delatou ninguém, aguentou firme, saiu do outro lado e agora, né, conseguiu aprovar a Comissão da Verdade. Não sei se você sabe, Leandro, que o Brasil foi dos países que tiveram ditaduras na América Latina, né? Foi o último país a criar uma Comissão da Verdade, décadas depois, e foi o único que não criou uma Comissão da Verdade e da Justiça. Porque nos outros países que eu mesma visitei, depois por conta própria, fui Argentina, Uruguai, Chile, eles estavam julgando até aquela época. 2000 e pouco, a Comissão da Verdade foi de 2006 a... desculpa, agora eu não lembro. Acho que foi 2006 a 2012, não me lembro direito. Mas ainda estavam julgando pessoas que torturaram, que assassinaram. E aqui no Brasil não, passou, sim, teve uma anistia dos dois lados. Sim. O que é um absurdo, porque não eram dois lados em guerra. Claro. Numa guerra, os dois estão lutando com igualdade de armas, de tudo, um ganha, outro perde. Não havia simetria nessa Nenhuma nessa simetria, disputa. Um lado matou e o outro foi morto. Claro. Não tinha, Claro. assim... Enfim, isso talvez seja... Já faz tanto tempo que teve a comissão, não preciso explicar, mas muita gente me perguntava na rua, vocês vão investigar o outro lado? O outro lado que as pessoas queriam dizer era a resistência contra a ditadura. Pois é, mas aí eu dizia, olha, o outro lado já foi preso, torturado... Morto, desaparecido, exilado. As pessoas não queriam ouvir. Todas as pessoas que me fizeram essa pergunta, não falavam, como é que foi? Virava as costas e ia embora. Eu percebi que a criação da comissão tão tarde, porque nenhum outro presidente teve essa iniciativa depois da ditadura, não é? Sim. Depois que acabou a ditadura, que as pessoas não queriam mais saber daquilo. Só os familiares, os estudantes que estavam estudando aquele período, mas as pessoas que estão na rua vivendo suas vidas, não estão preocupados, não gostaram de existir a comissão.
que será? Será que tem uma coisa assim? Porque com a escravidão foi um pouco parecido também, né? Chegou um momento em que já não se falava, vamos evitar falar sobre isso, vamos fazer de conta que nunca aconteceu e vamos tocar a vida daqui para frente. Parece que tem é uma marca da história brasileira um pouco isso, Acho né? que sim. Apesar de que a escravidão aconteceu algo muito injusto também, porque o Brasil, primeiro que foi o último país livre a libertar os escravos, se não me engano, foi o último. E segundo, que ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, fugimos do tema da Comissão da Verdade, mas continua o tema de direitos humanos, né? Nos Estados Unidos, em alguns estados do Sul, os escravos libertos ganhavam um pedaço de terra e um animal de tração para começar a sua vida, né? Porque enquanto estava na cadeia ainda podia comer, né? Claro. Era a produtora do Spike Lee se chama Three Acres and a Mule. 3 acres e uma mula. É como se ele estivesse dizendo, eu sou um diretor de cinema negro por causa daquela reparação lá atrás. Lá tem muitos descendentes de escravos de classe média. Bom, teve Obama que foi presidente, claro, né? Aqui nem pensar. Enfim, mas por que eu fui para esse tema? Agora eu não lembro mais. Não, porque justamente tem essa questão de a gente apagar um pouco os erros do passado até se a gente for entrar na própria psicanálise, a gente não se olha no espelho como nação, né? Nesses momentos. Sabe que eu estive na Argentina 2 anos atrás e sentei numa cafeteria, peguei um jornal local, um jornal, acho que era o La Nación, o Clarín, mas enfim, um jornal mais conservador, não era nem mesmo um jornal de esquerda, militante. E tinha 3 militares que naquela semana estavam sendo julgados. Eu estou falando de 2021, 2022. Sim. Né? Sim. Já pessoas com 80 anos. Claro. E assim, foi descoberto pessoas que tinham... um caso que tinha acontecido lá, que só conseguiram resolver nos últimos anos. Eles tinham prendido uma militante de esquerda que estava grávida. Ela teve o filho na prisão, assassinaram ela e doaram o filho ilegalmente, né, para uma outra família. E aí, com o exame de DNA, 40 anos depois, descobriram e estavam julgando os militares naquela semana. Sim. Com uma chance baixa de escapar. Na Argentina teve essa coisa dos filhos, né? Isso. E as mães da Praça de Maio procurando seus filhos. Isso. Tudo. Assim, lá foi muito mais cruel do que aqui. Mas isso não passa pano nenhum na que teve aqui. Não que, nossa, porque o pessoal brincava, falava, lá foi ditadura, aqui foi dita branda. Não foi branda. As pessoas que foram torturadas, a família do Herzog que diga, né? E não só essa, claro, porque a primeira pessoa que nos vem é o Herzog, mas a família do Rubem Paiva, né? Pensando nesse filme, Ainda Estou Aqui, é interessante porque eu fico pensando, pessoas que hoje têm 18 anos foram ver o filme porque está muito falado. Será que... Porque no filme é muito rápido isso, né? É só a gente fica sabendo que o Rubens Paiva sumiu. Sim. Né? Mas não tem... Depois o filme ela... É a história toda do drama familiar, mas não aparece tortura, não aparece... Então eu fico pensando se as pessoas mais jovens, e muitas escolas não ensinaram, não era obrigatório, eu acho, ensinar o que aconteceu na ditadura, né? Se elas sabem qual é o drama que está ali. O filme é espetacular, é genial, mas talvez quem entende qual é o drama que está ali, não é? Sabe que eu fui no cinema e eu me impressionei que tinha muita gente jovem. Eu achei que ia ter um pessoal de meia idade, mas vi um pessoal bem jovem. Era uma quinta-feira à tarde, num horário bem ruim de cinema, né? E tinha uma galerinha lá, o filme foi aplaudido, o pessoal gritou sem anistia, inclusive essa molecada que estava lá. Tem uma geração, então, que tem uma geração nova que tá indo ver o filme. O filme impactou muita gente no Brasil, né? Foram milhões de telespectadores, estreou nos Estados Unidos com bilheteria ótima também, agora vai para 200 e poucas salas. Portugal, vários lugares. Esse tipo de obra tem capacidade de alterar o entendimento de uma sociedade sobre o período histórico? Você acha que consegue chegar nesse nível, assim, de muita gente entrar em contato com aquilo e virar, por exemplo, o filme de uma geração, das pessoas lembrarem daqui a 10 anos e falar, pô, ali que eu entendi o que tinha acontecido no passado? Olha, é muito difícil para um analista fazer prognóstico. A gente olha tanto para o que aconteceu no passado para as coisas estarem aqui como estão hoje, né? E que eu não sei dizer. Quer dizer, eu acho possível, porque o filme é muito bom, porque ele já estourou no mundo inteiro, quer dizer, não exagero, mas todo mundo já ouviu falar dele. Então, eu acho muito possível, né? Mas eu não saberia fazer um prognóstico, o que vai acontecer, qual vai ser o destino. Sim. Eu espero que uma parte do Brasil
E é uma parte pequena, quem vai a cinema, Claro. mas acorde para o que aconteceu, né? Legal. Eu queria entrar no outro assunto que tem uma relação com isso também, mas eu tenho feito muita entrevista aqui, falado muito sobre redes sociais, o impacto que elas têm, inclusive, no nosso entendimento da história, da nossa própria história, a maneira como a gente enxerga hoje essas relações de ódio nas redes sociais também, né? E você fala muito disso, eu falei com muitas pessoas sobre isso também. Dá pra gente dizer que essa avalanche de ódio que a gente vê na internet, nesse novo momento dos Estados Unidos também, com as redes sociais falando que vão deixar a coisa rolar mais solta, com menos regras, com menos checagem de fatos. Na sua percepção, é só um momento, como dizia o Humberto Eco, que a internet daria voz para milhões de idiotas, né? Fez essa frase que ficou célebre. É um momento que a gente está vendo muitas pessoas tendo voz ou, de certo modo, a dinâmica das redes sociais está moldando o nosso comportamento também? Ela é só um megafone do que as pessoas gostariam de falar e antes não tinham acesso? Ou, de certo modo, a maneira como a gente consome os conteúdos ali também está nos levando a ter comportamento, por exemplo, menos empático com as pessoas, né? Eu acho que as duas coisas, de fato, dão voz para gente que... Quer dizer, as redes sociais são públicas. Olha que interessante você ser um anônimo e, de repente, você está no espaço público, né? Dando sua opinião. Agora, as redes sociais não são reguladas. Isso é muito importante, porque veja aqui, se eu começar a falar palavrão e a xingar todo mundo, esse programa vai ser interrompido. Claro. Ele não vai sair com todos os palavrões, os xingamentos, as barbaridades que eu quiser falar, né? As redes sociais não têm controle. Então, o problema que eu vejo, quer dizer, todo mundo depois que ficou nas redes sociais ficou mais malvado? Talvez não, talvez todo mundo tenha suas maldadezinhas, suas vontades de ser malvado, e essas maldades que você ou não tem onde exercer, porque também é muito cômodo, se eu resolver falar de frente para alguém as coisas, maldades contra ele, ele fica bravo comigo, pode me bater, claro, pode me denunciar. Pode ter uma consequência mais imediata, pode né? ter uma consequência e legalmente eu posso ser acionada, né? Injúria e difamação. Sim. Agora, as redes sociais são terra de ninguém. Eu não sei quanto tempo isso pode durar assim. Porque se não tiver uma... Eu estou aqui, eu não posso falar qualquer porcaria que me vier à cabeça. Ou se falar, podemos ser penalizados, inclusive nós, então, eu posso você, falar, todo mundo, eu posso, claro. a boca é minha, mas vai ter consequências. Claro, né? claro. E as redes sociais têm linchamentos, né? Tem adolescente que tenta cortar os pulsos porque a turma inteira da classe dela resolveu botar uma cena vergonhosa nas redes sociais, sei lá, ela fazendo xixi, alguém filmou. Não vai dar para sustentar isso. Eu não sou socióloga, mas a impressão que dá é que o laço social, que precisa de alguma consistência, mentira sempre existiu, maldade sempre existiu, mas de repente tem um dispositivo que faz circular isso em escala sem limites, né? Basta qualquer pessoa ter um celular e sem uma regulamentação, o Brasil vai ficar mais psicopático. Mas, assim, eu não gostei de você, eu tenho poder de contar um monte de mentiras sobre você e pedir para outras pessoas que não te conhecem, mas, fala que eu tenho razão nessas mentiras, fala que você também conheceu ele. E nada disso tudo isso não é lícito, mas é lícito. Pelas redes é claro. lícito. Se a gente não tem regulação em relação a isso, se torna lícito, né? Isso me preocupa muito, mas só não me preocupa mais ainda porque eu tenho a impressão que não vai dar para deixar escorrer solto assim. Vai ter que enfrentar muita objeção, inclusive de quem lucra com as redes sociais, claro. Né? Mas não vai dar. Assim como eu não posso pegar um carro sem saber dirigir, eu não posso entrar nas redes sociais e falar o que eu quiser sem ter um mínimo de respeito, civilidade, educação. Considerar que, bom, fiquei chateada porque o fulano falou isso, mas depois eu entendi que ele errou e ele percebeu que errou, então acabou o assunto. E as pessoas querem que pegue fogo. Porque isso gira a máquina do dinheiro, o dinheiro se movimenta não, ali mas dessa aí maneira, o dinheiro né? não está nas pessoas que estão... Não, claro, né? Claro. Mas os senhores do algoritmo querem que o circo pegue fogo também. Querem que o circo pegue fogo. Porque é esse engajamento que faz o custo da publicidade aumentar e a maneira como eles ganham dinheiro é essa, né? Exato. Agora, tem uma engenharia social difícil da gente combater ali, porque a gente tem agora, nesse momento, uma eleição nos Estados Unidos que foi vencida pelo Donald Trump. A foto da posse mostra todos os senhores
tecno-feudais juntos. Estão ali o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, né? Os donos das grandes plataformas de comércio, de fluxo de informação. O Jeff Bezos é dono do Washington Post, né? Então você tem dono de rede social, dono de grandes jornais que controlam o fluxo da informação e conseguem fazer a fábrica de consensos também, como a gente já viu que a coisa acontece. Só que a grande engenharia social no discurso é que eles estão fazendo isso pela liberdade de expressão. Então, essa é a dificuldade, né? Da gente conseguir. Mas liberdade de expressão, veja, se eu disser assim, eu vou contar para todo mundo que você é um ladrão. Isso não é liberdade de expressão, isso é calúnia e difamação. Claro. Não é? Podia te causar um dano danado, as coisas viralizam, como se diz, muito rápido, né? Você também podia inventar. No tempo da Comissão da Verdade, inventaram uma mentira sobre mim. Mas não era o tempo das redes ainda. Sim. Uma pessoa disse que eu não estava interessada nas famílias dos mortos e desaparecidos. E não era verdade. Eu ia em todas as audiências públicas que eu podia, mas o meu tema de investigação era os indígenas e os camponeses. Então eu gastava muito mais tempo nisso e não estava investigando os militantes urbanos, né? Mas eu ia assistir os depoimentos, tudo que eu podia eu fazia. Vamos supor que isso tivesse ido para uma rede social durante a Comissão da Verdade. Eu não estou interessada. Eu ia ser escrachada por todo mundo, pelo menos da esquerda, que apoiava a comissão e que sabia o que aconteceu e que perdeu parente e que tem filho desaparecido. Se as redes sociais, se essa pessoa que disse isso e no boca a boca chegou ao meu ouvido. E antes de chegar no meu ouvido, já tinha muita gente virando a cara para mim. Eu consegui esclarecer. Claro. Né? Mas se caísse logo de cara nas redes sociais, eu estaria numa situação muito ruim. Tudo bem, eu teria que responder pelas redes sociais também. Sim, né? Mas aí você sai correndo atrás das penas do travesseiro, exatamente. Né? O Plínio Marcos, que eu conheci, sabe que era o Claro. dramaturgo, ele era muito irreverente. E no tempo da ditadura, que não tinha redes sociais, ele falava uma coisa muito engraçada. Se é mentira, espalha logo antes que desminta. Mas uma mentira que fosse contra a ditadura, claro, né? Claro. E ele tinha essa brincadeira, mas ali ainda era o boca a boca. Claro. Hoje é muito mais rápido e avassalador, né? A psicanálise tem alguma chave de leitura para tentar entender esse momento? Por exemplo, o Freud, tem um livro do Freud que voltou muito à moda nos últimos tempos, que é a Psicologia das Massas, né? E tem, se eu não estou enganado, tem duas massas que ele chama de massas artificiais, que é o exército e a igreja, né? São as duas massas artificiais, são criadas pelo ser humano, enfim. De algum modo, as redes sociais podem ser consideradas também algum tipo de massa artificial? Você acha que Freud também olharia para isso com essa chave de leitura? Que ele iria olhar, tenho certeza. E a minha dúvida é se é artificial, porque, tudo bem, a mídia é artificial, Isso. O WhatsApp é artificial, né? Mas a tendência da massa de querer, de se comunicar, né? Que esse é o primeiro destino do WhatsApp, né? E é muito legal, saber o que está acontecendo, se comunicar. Não é a mesma coisa que a igreja e o exército, que fazem um trabalho de convencimento, né? Ou o exército recruta, se você não aceitar, você tem uma punição. Não é a mesma coisa. Ali é totalmente espontâneo, as pessoas vão ver por curiosidade, né? Então, eu não saberia se Freud estivesse aqui hoje, se ele aplicaria. É estranho falar em nome de uma pessoa claro. Né, tão brilhante, um dos caras mais importantes do século XIX para o XX, ele e o Marx, né? Ele e o Marx. Mas, enfim, eu não sei dizer se o mesmo tipo de alienação de massa nas redes sociais, se é o mesmo tipo. Porque ali o sujeito, ele que está se colocando. Ele pode ser alienação em relação a várias coisas. Claro, mas a igreja e o exército tem um código de conduta mais específico, isso, né? Quer dizer, o sujeito se sente protegido ali e ele segue o que é dito que é certo. E no caso das redes sociais, não, ele se sente super livre para falar o que ele quiser. Então está perto, mas não é a mesma coisa. Seria um pouco abusado eu achar que é a mesma coisa. Tem uma discussão que permeia hoje também em relação... que é redes sociais, é política e sai disso também, que é os destinos da esquerda brasileira e mundial, como ela se comunica com as pessoas, como ela faz uso desses mecanismos também para chegar, para fazer com que a mensagem chegue nas pessoas. E ultimamente tem se falado muito no Brasil e no mundo, por parte das esquerdas, da defesa da democracia, uma coisa que a gente ouve muito, né?
E por outro lado, a gente vê uma defesa, principalmente da extrema-direita, uma defesa do patriotismo, que são coisas que não são exatamente a mesma coisa, né? Você pode ser muito patriota e autoritário, por exemplo. Você pode ser patriota e apoiar um golpe de Estado. Isso. É bom para o nosso Brasil. Exato, exatamente. A maneira como se configurou nesses últimos anos, eu fiz uma entrevista com a Marilena Chauí também, ela falou muito sobre o que ela chama de verde-amarelismo, né? Então ela me explicou que em todos os momentos de crise social da história do Brasil, esse verde-amarelismo ele é resgatado. Então você resgata as cores da bandeira, o hino, essa nossa espécie de destino manifesto, né, que seria a terra, a Nova Jerusalém, que quando os europeus chegaram aqui, mandaram descrições via cartas dizendo que encontraram a Jerusalém que era descrita na Bíblia, porque aqui de fato corria... Não é Jerusalém, é o Éden. O Éden, isso. Jerusalém é outra coisa. Onde corriam os rios de leite e mel e as pedras preciosas afloravam na terra, enfim, e isso é sempre condensado nesse verde-amarelismo que ela chama e que no fim das contas é patriotismo, né? Esse patriotismo também pode ser considerado, da maneira como ele é manipulado hoje, como uma espécie de massa artificial, de modo que você consegue empacotar, colocar pessoas dentro dessa história e empurrá-las. Eu pergunto porque, por exemplo, muitas pessoas que foram presas no 8 de janeiro, na tentativa de golpe de Estado, que estavam lá em Brasília, quando você vai olhar a biografia daquelas pessoas, tem gente no ponto de inocência até comovente, assim. Você vê que a pessoa ela realmente estava... Ela foi levada para lá, né? Ela foi convencida e foi levada para lá e talvez só tenha se dado conta do que estava fazendo quando estava sentado no chão com uma algema no pulso, sendo levado num camburão. Isso ou talvez não tenha se dado conta, achou que era uma vítima da ditadura lulista. Isso. Mas isso também poderia se configurar como uma espécie de massa de manobra, o patriotismo pode ser o instrumento para conseguir empurrar essas pessoas para esses lugares? Sim, pode ser. E no caso, pelo que você está me contando, foi. Né? Ali criou-se uma massa, né? Bastante alienada e bastante violenta. Né? Então, sim, dá para falar, dá para supor. Né? Não é exatamente o que o Freud diz, mas dá para supor. Porque o que o Freud diz da massa é o conforto do sujeito, porque ele estava olhando como psicanalista, né? De não ter que ele mesmo... Eu estou fazendo... as palavras não são do Freud, tá? Não vou lembrar agora comigo. Você não tem que você escolher o seu destino com risco de errar, com risco de bater a cabeça na parede, com risco de fracassar. Você adere a uma comunidade que já está com a razão, que já te diz para onde ir. Você vira um teleguiado, de alguma forma, né? Freud não teria teleguiado, ele não teria dito que não é do tempo dele. Claro. Mas, então, tem um conforto do indivíduo na massa. E o interessante é o seguinte, esse conforto pode ser, por exemplo, quando você sai atrás de um bloco de carnaval. Você não andaria pela rua de cueca e penacho de índio, mas quando você sai num bloco que o uniforme é cueca e penacho de índio, você sai, né? Agora, essa massa é uma massa divertida, brincalhona, inocente, inócua, quer dizer, não está ali para sacanear, né? Ou para promover violência. Eu já saí atrás de vários blocos aqui não, no Rio, na Bahia, aqui um pouquinho, mas sem graça. E na hora você, também esse fenômeno que o Freud diz, quer dizer, aquela sua contorno da personalidade, ela se dilui um pouco, você começa a fazer coisas que os outros também estão fazendo. Só que eu estou pensando num contexto de uma massa alegre, claro, inocente, que está gostando de socializar também. O menino pede para a menina para dar um beijo nele, uma menina que ele viu que ele achou bonita. Enfim, então tem movimentos de massa, vou falar do carnaval porque talvez eu conheça poucos outros, né? Que não são alienantes, que não são opressivos, que não são para o sujeito aderir a uma voz de um mandatário, né? Ele tá seguindo porque ele quer, porque ele dá prazer, né? Então, nem toda massa é essa massa alienada que não corre riscos porque, seguindo o chefe poderoso, ele faz o que o chefe mandar e se sente pertencendo e apoiado, etc. Esse conforto é um conforto de não precisar escolher. É um pouco isso. Não precisa escolher, não ter perigo de errar, não precisa pensar, claro, tudo isso. Claro.
O que ficou de legado da Comissão da Verdade, olhando isso depois de tantos anos? Nossa, é uma pergunta muito difícil, viu? Muito difícil. Porque eu acho que, junto aos familiares de mortos desaparecidos, dentro das universidades que o ensino, as pessoas estavam lá para... Deve ter ficado um enorme legado, né? O relatório é público. Quer dizer, uma parte do seu propósito ela cumpriu, porque ela queria tornar público, as ditaduras acabaram e ninguém... Aqui foi a pior, né? Acabou com um acordo de anistia para os dois lados. E não se tinha informação do que tinha acontecido. Não se tinha, porque a imprensa era... Quer dizer, a gente sabia, porque de repente um amigo dizia, meu tio sumiu. Claro. A gente sabia que a coisa não estava bonita, né? E sabia que era uma ditadura. Mas demorou muito. Precisou uma presidenta que foi torturada para criar uma comissão da verdade. Então, a ditadura acabou em 85. Mais ou menos, aí, e aí depois foi isso. E a Comissão da Verdade foi em 2012. Foi de 2012 a 2014. Demorou muito. Então, as pessoas já não estavam mais pensando nisso, já estavam acomodadas. Como eu te disse, muita gente não gostou. E eu acho que a Dilma caiu por causa disso. E quando a Dilma caiu, aquela votação, teve aquele deputado que apareceu com o livro do Brilhante Ustra, né, para votar pela deposição da Dilma, pela cassação da Dilma, que depois virou presidente. Então, isso me deixa muito frustrada, no sentido de que essa comissão, que poderia mudar a cara do Brasil, né, mas chegou tão tarde. Isso não foi culpa da Dilma, chegou tarde porque, finalmente, alguém que foi presa política conseguiu, junto ao Congresso, aprovar. Né? Nós ficamos ali, acabou, anistia ampla, geral e restrita, dá a impressão que eram dois lados em luta. Assim, como em qualquer guerra, uma perde, outra ganha. Ninguém sabia que uma era arrancada de dentro de casa, colocada num camburão e desaparecia. Não eram rifles de lá para cá para ver que exército. Então, de começo, teve um legado frustrante, porque as pessoas não estavam contentes que tinha havido uma Comissão da Verdade. Quer dizer, tirando os que já viveram a época e tudo. Mas, agora eu vou falar da minha experiência pessoal, né? Nesses anos, desde que acabou, desde 2014, eu e certamente meus colegas todos fomos chamados muitas vezes em muitos lugares para falar. Quer dizer, despertou na sociedade um começo de um saber que as pessoas começaram a querer saber mais, né? E isso eu acho extraordinário. Felizmente isso aconteceu. Sim. Né? Você não me chamou aqui para falar de moda, nem de culinária. Me chamou aqui para falar do Brasil e incluiu a questão da Comissão da Verdade. Nessa parte da justiça, enquanto a gente grava essa entrevista, nós, sociedade civil, seguimos pagando o salário de 2 dos militares que são acusados de ter assassinado o Rubens Paiva. 2 deles já morreram, eram 4. Os que morreram e até o último dia de vida receberam dinheiro do Estado, com seus salários, pagos por nós. E a gente sustenta hoje 8 familiares dessas pessoas que são pensionistas das Forças Armadas. Essa é a parte da justiça que você falou que não chegou, né? Porque descobriu-se os crimes, mas não se avançou. Isso foi um embate na época de ter uma certa aceitação de se investigar, mas não ter aceitação nenhuma de fazer justiça? Essas conversas aconteciam na época? Não, porque a Comissão da Verdade não era uma Comissão da Verdade e da Justiça. Ela foi criada para levantar informações, mas ela não tinha essa ideia de... A Dilma só conseguiu apoiar no Congresso porque ela não quis uma Comissão da Verdade e da Justiça. Né? Então, desde o começo a gente sabia. E mesmo assim já era uma grande coisa investigar o que aconteceu. Claro. Né? Mas ela não conseguiu. E quando eu te falei da Argentina, quando eu fui lá, ainda tinha gente sendo julgada, porque lá era da Verdade e da Justiça. Né? Foi muito incrível ver. Era um cara assim, esse que eu assisti, né? Tava rolando, mas eu fiquei pouco tempo. Esse cara, ele era eu não lembro o que ele fazia, mas ele estava sendo julgado por ter entregue alguém. Ele nem ao menos era um militar que matou, torturou, ele delatou alguém, né? E estava sendo julgado. Então,
A nossa comissão, e eu não culpo a Dilma de jeito nenhum, ao contrário, eu parabenizo pelo empenho com que ela conseguiu. Acho que isso lhe custou o mandato, sim, o segundo mandato, mas ela não tinha nenhum poder de fazer justiça, de procurar gente que ainda... E teve um cara, infelizmente eu não sei o nome, porque eu estava muito lá com os indígenas e os camponeses. Depois você me fizer uma perguntinha só para eu te explicar o que foi. Claro. Não é o interesse desse programa todo, mas eu queria pelo menos mencionar. Mas teve um cara que falou. E esse cara foi morto. E o laudo foi latrocínio. Quer dizer, mesmo ali nas investigações da comissão, um cara que teve coragem de falar, porque os outros todos diziam nada a declarar. Claro. E nós não éramos torturadores, a gente não ia fazer ninguém falar por coerção, não é? Esse único que talvez estivesse ali engasgado, pena que eu não me lembro o nome dele, ele foi morto. A gente viu um debate também que aconteceu nas redes sociais em relação ainda ao filme Ainda Estou Aqui, que retrata ali, é um retrato sobre a vida de uma família de classe média do Brasil, né, da Zona Sul do Rio de Janeiro, e aí muitas pessoas acabaram tensionando também nas redes sociais que a ditadura também foi muito cruel com outros estratos sociais, nas favelas, brutalmente também, que são estratos pouco retratados na historiografia brasileira, e justamente a sua parte de investigação tinha a ver com os indígenas e os camponeses. Foi diferente a maneira como a repressão se deu nesses diferentes lugares, ou ela tinha mais ou menos o mesmo método? Não, foi completamente diferente. Veja, os indígenas e os camponeses não estavam contra a ditadura. Era uma época que os indígenas estavam isolados. Quando eu fui entrevistar o gigantesco Davi Yanomami, uma figura... né, ele começou a entrevista dele, ele disse, eu não sabia que havia governo. Eu estava na minha nação, na minha mata, com o meu povo. E eu fiquei sabendo quando eles começaram a derrubar nossas matas, queimar nossas aldeias, a gente passar fome e, às vezes, matar os nossos irmãos. Eles chamam, os nossos parentes, eles chamam todos os outros índios de parentes, né? Então, no meu relatório, são duas coisas importantes que tem aí, indígenas e camponeses. Os camponeses tinham a ver com as guerras camponesas, as lutas camponesas, Sim. né? Mas os indígenas têm uma coisa muito interessante. Eles não estavam contra a ditadura, né? Justamente essa frase da Yanomami, nem sabia que havia governo, né? Sim. E o maior número de mortos está entre os indígenas, são 8.000. E sabe por quê? Porque na época estava naquela fase de Brasil grande, de explorar a Amazônia, derrubar as matas, né? E teve um sertanista que eu entrevistei também, que ele dizia, precisamos vacinar os índios para ir visitá-los, né? Porque eles não têm anticorpos para a doença de branco. Isso parece uma bobagem, né? Parece que você podia tirar isso da entrevista, porque e daí? Não, foi um genocídio, mas foi um genocídio intencional. Quer dizer, esse que se demitiu, dizendo, não estou aqui porque eu não sou coveiro de índio, não é isso que eu quero, eu sou um sertanista, mas os outros iam, tinha que ir. E os índios morreram de quê? Catapora, gripe, sarampo, né? 8.000, a estimativa. Então foi um genocídio branco, digamos, branco no sentido de que ninguém sabia, ninguém entrou queimando e dando tiro em índio. Isso nessa ideia de abrir estradas, fazer... De abrir estradas, Brasil grande, principalmente abrir estradas, então tinha que deslocar eles de lugares que para o governo era importante que a estrada passasse ali. Então, eles morriam, só no contato. Não quer dizer que abriram e já foram matando os índios. Claro, nem precisou. Deve ter tido também mortes, mas o principal, essa quantidade, essa estimativa de 8.000, foi isso, morreram de gripe, sarampo, catapora, doença de branco. Como foi sua experiência atendendo trabalhadores rurais sem terra em termos de análise psicanalítica mesmo? Assim? Ai, que bom que você falou disso. É muito diferente de tratar pessoas com as suas neuroses urbanas ou... Eu já vou te dizer no que é. Não é muito diferente, porque o ser humano tem inconsciente, sofre por bobagem, sofre por coisa séria. E o inconsciente desses sujeitos, o fato deles estarem no MST, tem a mesma questão. Um cara que se sente sozinho e fica muito tempo sozinho e tem vontade de... Estou falando aleatoriamente, não estou contando nem... Eu lembro de 2 casos, mas nem vou...
Enfim, isso acontece em todos os lugares, deve acontecer até entre os esquimós. Mas, enfim, não sei. Mas vou contar como é que aconteceu. Abriram em São Paulo, não me lembro se foi 2005, 2004, o MST conseguiu apoio e numa das terras, porque o MST, terra improdutiva, você sabe que não pode ficar... Claro. Né, é contra a lei. Todo mundo acha que o MST que é contra a lei. Não, é inconstitucional. O MST está dentro da lei. Isso. Né? Isso é muito importante para quem não sabe. Terra tem que ter função social. Claro, você não pode ter uma fazenda que você desencana de plantar e espera ficar valorizando a terra para vender mais caro. Você não pode fazer isso. E é com isso que o MST trabalha. Sim. Né? Que os sem terra podem usar essas terras. Bom, abriu essa Escola Nacional Florestan Fernandes aqui em Guararema, eu fiquei sabendo, e um grupo da esquerda foi visitar a escola. E eu fui também, encantada. E aí, cada um desse grupo, eles convidaram pessoas. Então, assim, você é engenheiro, você pode ajudar a gente a, sei lá, criar um sistema de comunicação aqui dentro da escola, que não precisa todo mundo ficar indo de lá para cá. Aí, uma hora, perguntaram para mim, né? Você é agrônomo, você deve saber jeito de usar fertilizante orgânico. Perguntaram para mim. E a senhora, o que pode fazer? Eu falei, olha, eu fiquei muito feliz de ser convidada, mas eu sou psicanalista. E psicanalista não tem como ajudar nem a lavrar a terra, nem a expandir a fruticultura. Se tiver gente maluca aqui dentro, como tem em todo lugar, eu posso ajudar. Todo mundo riu. Quando acabou a reunião, veio um dirigente. Quando é que a senhora pode começar? E eu fiquei super feliz. Então, até começar a Comissão da Verdade, quer dizer, nesse momento, que deve ter sido 2006, por aí, 2006, quando foi, você pode até, se você achar, eu vou ficar feliz, quando foi inaugurada a Escola Florestan Fernandes. Até começar a Comissão da Verdade, que foi 2012, eu ia lá todo o sábado. Ou não, dia sim, dia não, desculpe, não ia todo sábado. Depois eu vendi meu carro, fiquei sem carro, ia de ônibus, descia na estrada, atravessava uma pinguela, andava 1 quilômetrinho de estrada de terra e ia lá. Foi muito interessante. E eu vou te dizer por que para mim foi tão interessante. Os analisandos urbanos, eles já ouviram falar em psicanálise, mesmo quem nunca nem estudou nenhuma letra. Então, eles meio que sabem como funciona. Eles logo de cara já... Isso é inconsciente, né? Claro. Que a pessoa faz isso por sacanagem. Ela quer melhorar. Claro. Mas ela já cria uma versão melhorzinha de Claro. si mesma. Tenta enganar. Né? Tenta enganar e se enganar. Claro. Né? Claro. Lá, eu brincava, eu falava psicanálise em terra que não conhecia, que nem gripe em índio. Pega, que é uma beleza. Só que gripe em índio pega e mata. Claro. Psicanálise pega. E as pessoas... Era muito rápida o processo entre a pessoa entender o que estava acontecendo, justamente porque ele não tinha grandes defesas, ele próprio, sem querer, te apresentava o ponto. Não é que nem aqui que você tem que ficar investigando, Sim. até você conseguir uma pista. Foi incrível, foi incrível. Eu só parei, justamente fiquei lá de 2006 a 2012, quando começou a Comissão da Verdade, porque eu ia nos fins de semana. Aí não tinha mais condição, porque eu ia para a terra indígena, para a terra camponesa e tudo, e parei. Às vezes eu vou lá, visito. Ou seja, todos aqueles 6 meses a 1 ano que o paciente fica tentando te enganar, lá você já pulava direto. Era muito rápido. Foi muito, muito interessante, muito interessante. A gente está indo para o final da entrevista, eu queria fazer 2 perguntas. Tá, eu posso só contar uma interpretaçãozinha Claro, que eu fiz? vai, por favor. É um cara que era analfabeto. E uma coisa importante me ensinou, eu nunca fui aquela psicanalista que só fala em psicanalês. Eu falo com a pessoa. Sim. Mas ali eram pessoas que nem sabiam o que era psicanálise, né? E teve um cara que chegou para mim e só falou assim, doutor, eu bebo muito. E quando eu bebo muito, eu lembro que ele falou assim, tudo começa a falar comigo. Até o mato fala comigo, doutora. O que vai acontecer? Aí eu falei para ele, eu acho que eu entendo. Você bebeu tanto que as suas ideias desencaixaram da sua cabeça. Então essas ideias que o mato fala com você, é a sua cabeça que está pensando. Só que você não sabe. Eu dei uma explicação sobre o que é o inconsciente sem precisar... Bom, esse cara, como ele era analfabeto, ele não ia para outras missões do MST. Ele estava sempre lá. Os 2 anos e pouco que eu fiquei lá, ele ia todas as vezes. É muito incrível.
E, de repente, um dia ele falou para mim, doutora, minha mente está livre, eu posso ir embora. Se deu alta. Se deu alta, eu falei, uau, se algum dia você precisar, estou por aqui de novo, né? Claro. Foi assim, foi uma coisa tão gratificante. Mas não só ele, muitos outros foram. Claro. Mas é que esse foi um caso, ele não faltou. Eu escrevi nesse livro aqui, tem bovarismo brasileiro aí? Aqui. Então, um dos artigos, que é justamente um caso de antibovarismo, porque o bovarismo tem a ver com você querer ser uma pessoa diferente do que você é, né? Então, tem um capítulo que chama A Psicanálise como Dispositivo Antibovarista. O caso do fulano, ou, aí entre aspas, porque sou um homem. E por que esse caso chama Porque sou um homem? Porque ele ajudava todo mundo dentro da escola. Ele era analfabeto, não podia fazer outras missões, mas ele se virava nos 30. E um dia eu falei para ele, fulano, você não precisa ajudar todo mundo. Você fica muito cansado. Ele falou, preciso, dona. Preciso, doutora. Porque eu sou um homem. E tudo o que acontece com as outras pessoas, acontece comigo também. Preciso ajudar. Só faltava ele dizer, eu sou um homem, nada do que é humano me é estranho. Né? Que é a frase, né? Sim. E, então, ele era uma figura... ele está vivo, uma figura muito interessante. Espetacular. Os livros estão lançados pela editora Boitempo, né? Boitempo. Aliás, temos 3 aqui. Eu tenho outros. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta final, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Ok. Nesse momento de crises que a gente vive, porque são múltiplas crises, né? Parece que a gente comprou um pacote de crises e vem uma atrás da outra. Essa discussão sobre os rumos da política, da esquerda, tem caído muito em uma crítica que vem, curiosamente, da direita e da esquerda por motivos diferentes, que é uma crítica em cima do que se chama de políticas identitárias. A direita critica as políticas identitárias, chamado nos Estados Unidos, e aqui tá pegando também no Brasil, né, o tema woke, né, porque elas destroem a família, elas são anti-religião, enfim, vem com esse ataque moralista, né? Mas pela esquerda também tem um ataque forte, pesado, em cima das políticas identitárias, porque há uma compreensão por parte da esquerda, no Brasil e no mundo, de que isso desvia da luta do trabalhador, da luta pelas causas maiores, você foca em super nichos e você acaba pulverizando a luta e o ativismo das pessoas. E tem dentro disso tudo uma questão chamada lugar de fala, que é um tema sobre o qual você já escreveu e já falou. Lugar de cálice. Lugar de cálice e lugar de fala. Primeiro, como você está vendo essa disputa pelo identitarismo, se ele é válido, se não é, se ele funciona, se ele é o culpado, parece um pouco bode expiatório da esquerda também, né? Então, como essa questão... Não acho que seja bode expiatório da esquerda. Não, então vamos lá. Não acho que a esquerda está centrando suas forças em destruir os identitaristas. Então vamos lá. Há uma polêmica. Como você vê tudo isso? Tá. Deixa eu falar do lado da direita, não, da esquerda, desculpe, das políticas identitárias. Veja, por um lado, tem aí uma origem que é importante, não é? Quer dizer, reconhecer o outro, ou grupos humanos, com aquilo que os caracteriza, não é? Então, reconhecer que os descendentes de africanos no Brasil, não é? Eles não são vagabundos, que eles vieram para cá arrastados, que depois eles ficaram sem emprego, essa coisa toda que eu acabei de contar. Claro. Né? E se muitos dos negros, porque nunca são todos, se organizam em torno de uma ideia de que eles têm características próprias, né? Muito bonitas, inclusive, que têm que ser respeitadas, até aí é lindo. Eu não vejo nenhum problema. Os gays, o movimento gay é a maior passeata que tem, maior do que o do Dia da Consciência Negra. Né? O Dia da Consciência Negra é um movimento mesmo identitário, quer dizer, saem pela rua andando. Né? E a parada gay é gigantesca, é o triplo. Eu vou sempre nessas duas, né? Na dos negros então, ali está se firmando algo que, assim, esse grupo aqui tem uma marca que destoa de uma generalidade de outros grupos que defendem mais ou menos um conjunto de ideias que os exclui, né? Tanto os negros, por algum motivo, os gays, eu peguei esses dois grupos, né? Então, até aí, isso é muito precioso, que essas pessoas possam se unir, possam dizer, olha, nós somos isso e nós queremos um lugar sendo isso.
O ruim é quando o movimento identitário vira, e por isso que eu escrevi esse lugar de cálice, vira a uma espécie de nicho em que só os que estão nesse nicho podem falar consigo entre si, né? Porque daí você se fecha para a crítica. Você se fecha para o outro que vem dizer, olha, vocês pensam assim, mas quem sabe se vocês pensarem assim? Às vezes é uma colaboração só, não precisa ser uma crítica. Claro. Quem sabe se vocês considerarem assim dá mais certo, né? E o problema dos movimentos identitários é que ele não produz laço social, só dentro do movimento. Sim. Né? Todos que são... E aqui no Brasil talvez nem seja tão organizado quanto nos Estados Unidos, né? O que ele produz é uma estagnação do diálogo, né? Mulher de classe média, descendente de alemão, branca, eu posso criticar um negro se ele estiver espancando o filho dele, por exemplo, né? Eu posso tentar interferir e se ele pode responder, não se mete na minha vida. Sim. Tá, é legítimo, né? Eu posso dizer, mas espera aí, não posso ver... Agora, se ele diz, você não pode falar porque você é branca, eu acho que isso não vai dar certo. Ao mesmo tempo, eu tenho esperança que isso não vai muito longe, né? Que isso não vai muito longe, porque a tendência a poder falar com o outro é muito grande. Sim. Né? Isso nos caracteriza como humanidade, inclusive, né? Mas isso vai criando nichos narcísicos no sentido de que só nós nos amamos, né? E o outro é uma porcaria. Eu estou sendo bem simplista, até porque eu não estudei muito, mas eu escrevi esse lugar de cálice na Carta Capital, que você não pode falar sobre minhas ideias porque você é branca e eu sou negro, ou porque você é mulher e eu sou homem, ou porque você é homem e eu sou mulher. Enfim, acho que isso que eu falei, acho que resume, né? Sim. Se quiser perguntar mais alguma coisa... Não, era mais essa curiosidade em relação a isso, porque foi uma grande polêmica na época e a gente vive num momento em que esses movimentos estão, sim, sendo muito pressionados, né? Pela direita e pela esquerda, até para tentar encontrar como se tenta sistematizar hoje pautas universais, né? Que criem laços universais, o mais universais possíveis, né? Claro. Nunca serão totalmente universais, como era a pauta dos trabalhadores ou dos sindicalistas, né? Sim. Que aí você permeia toda a sociedade, de algum modo, né? Sim. Muito bem, chegamos ao final da entrevista. Posso fazer um pequeno merchandising? Claro, lógico. Tá. Eu estou com uma página na Carta Capital. Sabe que é uma revista que eu gosto muito. Não, só sei porque eu só sei de papel. Tá bem. Mas talvez se procurar Carta Capital. Tá bbem. Mas deixa eu só explicar. Sempre houve 4 colunistas, homens. E aí, o Rodrigo, que é o editor, achou que podia ter 4 comunistas mulheres. Comunistas, ó. que bandeira. 4 colunistas mulheres. Então, enfim, eu sou uma dessas 4, né? E eu gosto, é uma vez por mês que eu escrevo, mas eu fui jornalista lá nesse jornal do Raduan Nassar. Eu adoro escrever, principalmente essas coisas curtinhas que você pensa, vai no calor da... E a última que eu escrevi foi sobre o Lula, a da Carta Capital, agora. Né, de quando eu fui entrevistar o Lula em São Bernardo, ninguém imaginava que ele ia virar presidente, né? Enfim. O pessoal pode acessar o site da Carta Capital que vai encontrar. Pode acessar o site, mas pode também comprar revista de vez em quando. Tá bom. E acaba com a frase do Lula. O fim do artigo é essa frase maravilhosa. O Lula é muito inteligente, né? Quando ele foi preso, não sei se você lembra da frase dele. Agora, dessa vez, ou na época da ditadura? Quando ele foi... Não, na ditadura não, agora que ele foi preso. Ali. Pela Lava Jato. Pela Lava Jato. Que é assim, se me prenderem, eu viro mártir. Se me matarem, eu viro herói. Se me soltarem, eu viro presidente. É genial, né? E aconteceu de fato. E aconteceu de fato. Ele tem uma coisa com as palavras, assim, ele tirou isso do nada, assim. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada, Leandro. Foi ótimo. Obrigado. Foi ótimo também, gostei muito. Obrigado. E você que nos acompanha até aqui, o meu muito obrigado. Lembrando que você pode ver todos os programas na íntegra, em uma versão estendida, com bate-papo completo com os nossos convidados, no aplicativo TV Brasil Play e também no nosso canal no YouTube. Na semana que vem estamos de volta. Um grande beijo. Tchau.